ao dar minha vida por todos aqueles que são verdadeiramente meus amigos. 1 João 3,16. Naturalmente é verdade que este amor de Cristo não pode em todos os sentidos ser um padrão para o nosso amor recíproco. No que diz respeito ao seu valor infinito, caráter substitutivo e gloriosas consequências redentoras, seu ato de amor pelo qual ele determinou entregar sua vida por nós, não pode jamais ser um padrão para nosso amor pelos irmãos. Nesses aspectos, esse amor é absolutamente ímpar e não pode ser copiado. Tentar copiá-lo com respeito a essas particularidades seria uma blasfêmia. Não obstante, há uma característica nesse amor que deve ser refletida na atitude de um irmão para com o outro. Isso é, sua natureza autossacrificial. Em seu amor recíproco, vocês devem estar dispostos à autonegação. É o que Jesus quis dizer. Que isso era de fato o que ele tinha em mente. Fica claro pela passagem 13 e 15, visto em seu contexto como um todo, e Marcos 8,34. Ora, na vida normal, certamente, não há maior manifestação de amor desinteressado para com seus amigos do que este, que o homem esteja até mesmo disposto a morrer por eles. Na esfera da redenção, Jesus fez exatamente isso. Ele morreu por seus amigos. Além do mais, ele morreu por eles quando eles eram seus amigos somente na medida em que eles os fizeram assim. Em si mesmos e por natureza, a parte da graça de Deus, eram fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Romanos 5, 6, 10. Um amigo de Jesus é aquele a quem ele escolheu do mundo, isso é sempre básico, veja sobre 15:19. Portanto, B, que faz o que Jesus quer que ele faça, veja sobre 15:14. Por esses amigos, Jesus entrega a sua vida, isto é, não apenas morre fisicamente para benefício deles, mas em lugar deles, ele até mesmo experimenta os tormentos do inferno na cruz, morte eterna. O uso da preposição por o per foi explicado em conexão com 10:11. 14, versículo 14. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Essa afirmação de conforto e segurança é basicamente parecida com o versículo 10. Veja sobre este versículo. Ao fazer continuamente a vontade de Deus, seus discípulos obtêm para si mesmos a certeza de que são seus amigos, ou seja, que permanecerão em seu amor. À luz do mundo, como esses homens demonstraram suas deficiências de caráter mesmo nessa noite. Foi certamente um ato glorioso e condescendente amor Jesus dizer: vocês são meus amigos. A ênfase deve ser colocada na cláusula qualificadora: se fizeram o que eu ordeno. Essa expressão coloca toda a ênfase da responsabilidade humana. O versículo 19, eu os escolhi do mundo. Veja também o versículo 16. Enfatiza a eleição divina. Ambos recebem o que lhe é de direito, o que nem sempre ocorre no caso de escritos teológicos. 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor está fazendo, mas os chamei amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai lhes fiz conhecido. Os discípulos não são mais chamados servos, como provavelmente implícito em 3,16, mas amigos. Quando um superior ordena ao seu servo que faça isso ou aquilo, o servo não recebe explicações minuciosas quanto ao porquê nem onde. Com um amigo o caso é diferente.
Um amigo é um confidente. A essa altura, Jesus tinha contado aos discípulos tudo o que ele ouvira do Pai. Coisas tais como o motivo pelo qual ele fora enviado à terra pelo Pai, porque estava entregando a sua vida e tinha de deixar a terra, o que ele faria em seu retorno e como um homem podia ser salvo. Veja as passagens com 3,16 e etc. Portanto, quando a ênfase é colocada na íntima comunhão entre o Senhor e seus discípulos, o termo servos não é mais apropriado. Além do mais, a tarefa que um servo tem a executar é frequentemente árdua, mas o jugo de Jesus sobre seus discípulos é leve, a carga é leve. Mateus 11, 25, 30. Especialmente em comparação com a carga das ordenanças e tradições humanas que pesava fortemente sobre os judeus. Mateus 23, 4 e Atos 15, 10. Eles eram servos, escravos mesmo, mas esses discípulos eram amigos. Claramente implícito nessas palavras de Jesus está o pensamento de que ele não fica satisfeito com a obediência meramente servil. Seus amigos são motivados pela amizade quando fazem o que ele manda. A obediência é uma expressão de seu amor. Versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e os designei para que vão e produzam fruto, e o que seu fruto permaneça, para que tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes dê. Embora os discípulos sejam amigos de Cristo, isso não significa que estejam em pé de igualdade com ele. Amigos terrenos geralmente escolhem uns aos outros, mas a amizade da qual Jesus fala é diferente, é unilateral em sua origem. Não foi estabelecida por aproximação gradativa de ambos os lados, como é frequentemente o caso entre os homens, mas somente por Jesus. As palavras "vocês não me escolheram" ou "eu os escolhi" enfatizam o caráter livre, independente e espontâneo do amor de Cristo. O fundamento do amor de Deus para conosco nunca reside em nós, sempre Ele mesmo, pois mesmo a parte do seu amor por nós, Deus é amor. Em sua própria essência, Deus é amor. A natureza soberana e incondicional desse amor divino é mostrada também em passagens como as seguintes: o Senhor não lhes teve afeição, nem os escolheu, porque fossem muito numerosos do que qualquer povo, pois eram o menor de todos os povos. Mas você, o Senhor, os amava, e para guardar o juramento que fizera a seus pais, o Senhor tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deuteronômio 7:7-8. Por amor de mim, é que faço isso, porque como meu nome seria profanado, a minha glória não dou a outrem. Isaías 48:11. O Senhor ouve a voz, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque tua cidade e teu povo são chamados por teu nome. Daniel 9:19. Curarei sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque minha ira se apartará deles. Oséias 14:9. Mas Deus prova seu
próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis durante ele e em amor, Efésios 1:4. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação por nossos pecados, 1 João 4:10. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, 1 João 4:19. Foi Cristo quem elegeu esses homens para si, tirando-os do mundo das trevas, a fim de que eles possam ser seus seguidores e como tais deem frutos. Isso não permanece por algum tempo ou por pouco tempo, mas perenemente. Para esse propósito, ele também os nomeará, quer dizer, ele os separará do mundo e prometerá dar-lhes as qualificações necessárias. Como foi antes indicado, dar frutos significa levar os pobres, os produtos da Igreja Divina, como aqueles mencionados em Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole, Efésios 5:9, Colossenses 1:6 e etc. Porém, em vista de 4:36 e 12:24, passagens nas quais o termo frutos indica almas salvas para a eternidade, não é certamente errôneo dizer que as boas obras que Jesus estava pensando são mencionadas não como um fim em si mesmas, mas como meio para a conversão de outros e assim para a glória de Deus pela via indicada em Mateus 5:16, para que vejam suas boas obras e glorifiquem seu Pai que está nos céus. Concordamos inteiramente com o Dr. F. W. Groscheit de que a eleição da qual a presente passagem fala não é a do ofício divino, mas a que pertence a todo cristão. Todos os crentes são escolhidos do meio do mundo para dar frutos, embora este seja um ato que acontece no tempo. Ele tem sua base na eleição antes da fundação do mundo, Efésios 1:4 e João 17:24. A permanência em Cristo é recompensada pela produção de frutos e por meio dos frutos também pela oração respondida. Um discípulo verdadeiro ora por frutos, pois estes frutos são agradáveis a Deus. Ele pede a Deus que dê o que for de acordo com sua vontade. Ele pede isso não como se ele, o discípulo em si, tivesse algum mérito, mas somente com base nos méritos de Cristo e em completa harmonia com sua revelação, portanto, no nome de Cristo. Coerentemente, o versículo 16 conclui com as palavras: para que tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes dê. Aqui o pensamento de 15:7 se repete, veja sobre esse versículo. No versículo 16, entretanto, não encontramos o impessoal. Isso lhe será feito, mas o muito pessoal ele dá isso. O Pai ama o Filho, portanto, ele ama também aqueles que fazem a vontade do Filho. 17. Eu lhes ordeno essas coisas para que continuem amando uns aos outros, disse Jesus. O pensamento do versículo 12 reaparece aqui, só que desta vez de uma forma ligeiramente diferente. Jesus agora mostra que, ao dizer aos discípulos que permaneçam nele, versículo 1 a 11, especialmente em recordar-lhes seu grande amor eletivo, o contexto imediato, versículo 16, confira o versículo 9, ele tinha um grande propósito em mente, a saber, para
que continuem amando uns aos outros. A lógica aqui é simples e clara. Eu, sendo em mim mesmo preterido, não posso continuar a amar meu irmão, que também é frequentemente muito preterido. Pelo menos é assim que eu o vejo. A menos que constantemente eu reflita a permanência no amor de Cristo por mim. Não só o amamos porque Ele nos amou primeiro, mas também amamos uns aos outros porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor uns para com os outros é uma extensão do amor de Cristo para conosco. O amor de Deus é derramado em nosso coração tão copiosamente que ele extravasa para a vida dos outros. Romanos 5:5. Versículo 18. Se o mundo os odeia, saibam que ele me odiou antes de odiar vocês. Jesus admoestou seus discípulos a que permanecessem nele e amassem uns aos outros. Ele os exorta agora a darem testemunho ao mundo. Esse testemunho deve ser a resposta dos discípulos ao ódio que eles receberiam de todas as partes do mundo. Portanto, a presente sessão pode ser dividida em duas partes. Letra A, os discípulos odiados pelo mundo. Letra B, os discípulos, por isso, seguindo o exemplo do Espírito Santo, testificam ao mundo. A primeira dessas duas seções pode, por sua vez, ser subdividida da seguinte forma. Os versículos 18 e 23 afirmam as razões pelas quais os discípulos são odiados pelo mundo. Os versículos 24 e 25 mostram por que esse ódio é tão pecaminoso e completamente indesculpável. Os discípulos são odiados porque não são deste mundo e porque pertencem àquele a quem o mundo odeia, ou seja, a Cristo. As palavras "se o mundo os odeia" não podem indicar no presente contexto. Vamos presumir que o mundo os odeie, seja isso verdade ou não. O contexto, como o versículo 19 claramente indica, por sua própria forma no original, o ódio do mundo é um fato, não meramente uma suposição. Os discípulos tinham provado desse ódio. Não é possível que eles desconhecessem o decreto do Sinédrio, registrado em 9:22. Além disso, no futuro, esse ódio contra eles se manifestaria repetidas vezes e até mesmo aumentaria, como o livro de Atos indica. Esse ódio procede do mundo, o reino do maligno, a sociedade dos homens perversos que se posicionam contra Cristo e seu reino. Veja a página 98, nota 26, significado 6. Nos primeiros dias dos apóstolos, este mundo cruel e sinistro era representado pelos judeus, especialmente por seus líderes. Para consolar os discípulos, Jesus agora acrescenta: saibam que ele me odiou antes de odiar vocês. O que ele quis dizer foi: não se esqueçam de que vocês estão em excelente companhia. Quando o mundo os odeia só porque confessam meu nome, isso mostra que vocês me pertencem e por isso experimentam até certo ponto o que eu tenho experimentado o tempo todo. O fato de o mundo haver odiado a Jesus e de que esse ódio estivesse presente quase desde o início de seu ministério público e nunca se extinguiu de todo, fica evidente nas passagens seguintes. Ele vai citar várias passagens. Versículo 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo teria afeição pelos seus. Se vocês devessem sua origem espiritual ao mundo, ou seja, se vocês fossem como o mundo em seu ser interior e caráter, o mundo teria afeição por vocês, pois ele estima o que são dele. A implicação é, definitivamente vocês não são do mundo. Para ver o significado da expressão ter afeição, que é filéu, veja sobre 21, 15 ao 17. Para o estilo abreviado, veja sobre
sobre 5:31, Jesus continua: mas como vocês não são do mundo, mas eu os escolhi do mundo, por isso o mundo os odeia. O que já estava implícito na primeira cláusula do versículo 19 é agora claramente expresso, a saber que aqueles discípulos Judas tinham partido. Não são do mundo, entretanto, a razão pela qual eles não são do mundo não reside neles. Ao contrário, é que no meio do mundo de trevas, o Senhor havia escolhido esses homens para si. A obra que Jesus tem em mente não se refere à eternidade, mas ao tempo. Diretamente, como em alguns casos, ou indiretamente, por exemplo, pela instrumentalidade de João ou outro discípulo, veja o capítulo 1, esses homens tinham sido tirados do mundo, veja sobre o versículo 18, para o reino dos céus. O ato que se passou no tempo era baseado num ato que aconteceu na eternidade, Efésios 1:4. Ora, esse ato de amor remissor tornara esses homens diferentes do mundo. Daí, a própria existência, um modo de vida, a conversão, bem como seu testemunho, seja em que grau fosse no presente, constituíam uma acusação contra o mundo dos homens perversos. Além disso, o mundo os havia perdido. Versículo 20. Lembre-se da palavra que eu lhes disse: um servo não é maior do que o seu senhor. Em apoio à afirmação que acabara de ser feita, com referência à oposição acirrada e contínua que os discípulos estavam enfrentando e poderiam esperar enfrentar da parte do mundo, Jesus agora cita suas próprias palavras anteriores que tinham sido pronunciadas nesta mesma noite. Veja sobre 13:16. Quando dito pela primeira vez, o significado era: um servo não é maior do que o seu mestre, portanto ele não deve se considerar isento de obrigação de prestar serviço no espírito de humildade. Como repetido agora, significa: um servo não é maior do que o seu senhor, por isso ele não deve se considerar imune às perseguições. Em ambos os casos, estamos tratando com litotes, afirmações mediante negações, de modo que o real sentido é: se o Senhor é humilde, também o servo certamente deve ser humilde. Se o Senhor é perseguido, também o servo certamente será perseguido. De fato, essa implicação é afirmada expressamente: se eles me perseguiram, também os perseguirão. Para as provas de que, de fato, o mundo perseguiu Jesus, veja sobre 15:18. O princípio aqui expresso, a saber que os servos podem esperar o mesmo tratamento de seus senhores, opera em duas direções: desfavoravelmente, perseguições semelhantes, e favoravelmente, obediência semelhante. Então Jesus continua: se guardaram a minha palavra, também guardarão a sua. Presumam, disse Jesus, por assim dizer, que eles guardaram minha palavra. O resultado é, então, invariavelmente, que também guardarão a sua. Para o significado de guardar a palavra preceitos de Cristo, veja sobre 8:51. Versículo 21. Mas eles lhes farão todas as coisas por causa de meu nome. Aqui novamente o pensamento aparece de forma abreviada. O significado provavelmente é: mas este fato, que o mundo os trata como a mim, não surpreende, pois eles farão todas essas coisas a vocês por causa do meu nome. Todas essas coisas, isto é, as coisas mencionadas no versículo precedente. Eles irão odiá-los, não lhes terão afeição, os perseguirão. Eles farão tudo isso por causa de meu nome, que em comparação com as passagens paralelas indicam equivale a por minha causa, ou por causa de minha pessoa. Marcos 13:9 com Lucas 21:12. O nome de Cristo é o próprio Cristo, como ele se revela. Quando Jesus partir dessa terra, seu nome, a revelação, o evangelho centrado nele ainda estará aqui.
O inimigo odiará esse nome e perseguirá os discípulos quando eles o proclamarem. E isso foi justamente o que ocorreu, o que fica óbvio pela passagem de Atos 18. E eles os chamaram, Pedro e João, e lhes ordenaram que não falassem de forma alguma nem ensinassem no nome de Jesus. E porque eles estavam tão cheios de ódio por causa desse nome, a resposta é porque não conhecem aquele que me enviou. Se o tivessem conhecido, teriam conhecido Jesus como o Filho unigênito, então não o teriam perseguido. Para Jesus como aquele que foi enviado pelo Pai, veja sobre 3,17, etc. Essa falta de conhecimento, além do mais, era indesculpável. Eles deviam ter conhecido tanto o Pai como o Filho. Observe o versículo seguinte, 22. Se eu não tivesse vindo e falado com vocês, eles não teriam pecado. Que Jesus de fato aparecera entre o povo da antiga aliança e de fato lhes falara, até claro em todo o quarto evangelho, veja especialmente sobre 1:5 e 10:11. Capítulo 3, capítulo 5, versículo 17, etc. Se ele não tivesse feito isso, eles não teriam sido culpados do grande pecado de rejeitá-lo, mas agora não têm desculpa para o seu pecado. Seja qual for a razão que os judeus quiseram dar a fim de justificar esta rejeição, trata-se de mera desculpa, eles sabiam disso. Versículo 23. Quem me odeia, odeia meu Pai também. Os judeus tinham o costume de pensar que podiam chamar Deus de Pai, enquanto ao mesmo tempo criam que Jesus tinha demônio. Eles alegaram que amavam o Pai, embora seja evidente que odiavam o Filho. Veja sobre 15:18. Mas em vista do fato de que o Pai e o Filho são um em essência, 10:30, essa atitude é impossível. Uma pessoa pode imaginar que ama o Pai enquanto odeia o Filho, mas ela está se enganando. Quem odeia um tem necessariamente de odiar o outro também, e isso é válido também com respeito à era e ao tempo presente. Os homens que zombam da expiação pelo sangue e rejeitam a morte vicária de Cristo não amam a Deus. Versículo 24. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que ninguém mais fez, eles não teriam pecado, mas agora eles viram e odiaram a mim e a meu Pai. Em conexão com 9:16 e 9:33, foi mostrado que os milagres que Jesus realizou tinham valor de prova. Veja sobre essas passagens, veja também sobre 5:22, que é semelhante. Um momento atrás, Jesus falara sobre suas palavras. Agora ele acrescenta as obras, ou seja, os sinais. Certamente o ódio terrível daqueles judeus era indesculpável. O pensamento do versículo 24, completamente expresso, seria nestes termos: se eu não tivesse entre eles as obras que ninguém mais fez, não teriam pecado. Mas agora nestas e por meio destas obras, eles viram tanto a mim quanto ao meu Pai, pois minhas obras que o revelam são também suas obras. Contudo, apesar disso, eles odiaram e ainda odeiam. Note o tempo perfeito para ambos os verbos. Tanto a mim quanto, portanto, a meu Pai. Para a expressão meu Pai, Cristo como o único Filho, veja sobre 1:14. Versículo 25. Mas isso aconteceu para que se cumpra a palavra escrita em sua lei: eles me odiaram sem causa. Ou seja, com e por meio de todo esse ódio, Deus estava cumprindo seu plano de redenção. O ódio dos homens deve resultar na crucificação de Cristo, a fim de que os homens, seu povo, sejam salvos. No entanto, o decreto eterno está se cumprindo de tal maneira que a culpa
repousa no homem, não em Deus. A experiência do salmista é atingir o cumprimento final. Não se alegrem de mim, meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Salmos 35:19. São mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. Salmos 69:4. O autor do Salmo 35 fizera muitos favores aos que agora são seus inimigos. O sofrimento deles fora seu sofrimento. A tristeza dele fora sua tristeza. Ele os tinha tratado como irmãos. Salmos 35, 13 e 14. Mas eles pagaram o bem com o mal. Para ver os antecedentes do Salmo 69 e o uso que se faz dele no Novo Testamento, veja a página 146. Segundo o Salmo 35, os inimigos são aqueles que amam esquecer os fatos passados, conforme o Salmo 69. Eles são pessoas que não podem dar testemunho do fervoroso zelo que Davi manifesta pela causa de Jeová. Certamente que em ambos os casos o próprio salmista está sendo maltratado. Os inimigos são aqueles que amam esquecer os favores passados, conforme o Salmo 69. Eles são pessoas que não podem dar testemunho do fervoroso zelo que Davi manifesta pela causa de Jeová. Certamente que em ambos os casos o próprio salmista está sendo maltratado. Seus inimigos o estão odiando sem causa. Da mesma forma, só que ainda muito mais. Quando os inimigos de Cristo o rejeitaram, apesar de todas as suas palavras de graça, milagres e amor, eles o estavam odiando sem causa. Para o significado da expressão sua lei, veja sobre 10:34. Neste caso, qual deverá ser a atitude dos discípulos para com este mundo? Representado por judeus que são desafiadores de Deus, que odeiam a Cristo, que perseguem a igreja. No meio deste mundo, eles devem testificar da mesma forma que o Espírito também testifica. Versículo 26. Quando vier o Auxiliador que eu lhes enviarei da parte do Pai, sim, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará a meu respeito. Jesus falara do ódio que os discípulos logo teriam de suportar da parte do mundo, que odeia o Pai e o Filho. Portanto, não surpreende que neste contexto ele outra vez conforte esses homens, lembrando-lhes sua promessa anterior, com respeito à vida do Espírito, o Auxiliador. O próprio Jesus enviará este Auxiliador. Ele será enviado da parte do Pai, essencialmente, embora com diferença de ênfase. Isso é o mesmo que dizer: e eu solicitarei ao Pai, e ele lhes dará outro Auxiliador. 14:16. O Auxiliador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. 14:26. Aqui em 15:26, a ênfase é na atividade do Filho de enviar o Espírito e no fato de que esse Espírito procede eternamente do Pai. O envio do Espírito era um assunto do futuro. O Pentecostes ainda não havia chegado, por isso é usado o tempo futuro. Eu enviarei. A emanação estava acontecendo no mesmo momento em que Jesus estava falando. Se é que questões que na realidade transcendem o tempo podem ser vistas pelo prisma do tempo. Daí usar-se o tempo presente se disséssemos o fato de 15:26 afirmar que o Filho enviará o Espírito, prova que o Pai não o envia, estaríamos errados. Veja 14:26. Do mesmo modo, também, se disséssemos o fato de 15:26 afirmar que o Espírito procede do Pai, prova que ele não procede do Filho, estaríamos errados.
Veja Atos 5:9, Romanos 8:9, 2 Coríntios 3:17, Gálatas 4:6, Filipenses 1:19, 1 Pedro 1:11, em que o Espírito é chamado o Espírito de Cristo. Afinal de contas, seria tão estranho que Jesus, falando como mediador entre Deus e o homem, ele próprio homem, durante seu período de humilhação, falasse do Espírito como procedendo do Pai. O Espírito Santo é chamado aqui de Espírito da Verdade, do mesmo modo que em 14:17. Veja sobre essa passagem que o Espírito testemunhará. No meio do mundo perverso, ele testemunhará contra o mundo. No meio da igreja, ele confortará a igreja. A esfera de seu testemunho não deve ser restringida. Sempre que um servo de Deus testemunha contra o mundo, esse testemunho é obra do Espírito. Sempre que um mero crente, pela palavra ou pelo exemplo, encaminha outros a Cristo, isso também é obra do Espírito. O Espírito sempre testemunha em conexão com a palavra de Cristo. Em geral, o mundo que é abertamente hostil a Cristo não o receberá. Contudo, há exceções. Do meio daqueles que hoje são abertamente hostis, alguns serão tirados. Eles serão transferidos do meio das trevas para a luz eterna. Por acaso haveria um perseguidor mais tenaz do que Saulo ou Paulo de Tarso? O Espírito iria mudá-lo e a outros com ele para se tornarem missionários zelosos por Cristo. Veja também sobre 16:7-11. E nessa obra de testemunhar, o Espírito Santo emprega meios, como o versículo seguinte indica. 27. E vocês devem também testificar, porque têm estado comigo desde o princípio. O verbo que é usado no original pode ser lido como presente indicativo. Vocês estão testemunhando, ou presente imperativo. Testemunhem ou continuem a testemunhar, ou simplesmente vocês devem testemunhar em defesa do indicativo. Os seguintes argumentos devem ser usados. Primeiro, Atos 1:8 ensina que os discípulos estavam de fato testemunhando. Segundo, a razão dada. Ou seja, porque estão comigo desde o princípio, soa estranha depois de um imperativo testemunhem. Mas pode-se argumentar que, primeiro, Atos 1:8 não ensina que os discípulos estavam testemunhando nessa hora, mas que testemunhariam depois do derramamento do Espírito. 2. Interpreta neste sentido: vocês devem testemunhar porque estão qualificados a fazer isso. Visto que estão comigo desde o princípio, a lógica da sentença, longe de ser estranha, é muito clara. Outros argumentos em favor do imperativo são os seguintes. Letra A. Depois do futuro ele testifica. O imperativo também. Testemunhem. Ou vocês devem também testemunhar. Parece mais natural do que o indicativo. O sentido parece ser: vocês devem também fazer o que o Espírito vai fazer. Letra B. É muito lógico que o preceito permaneça em mim, que está no 15:4, que indica como deveria ser a relação dos discípulos com Cristo, e o preceito amem uns aos outros, 15:12, que mostra qual deve ser a atitude deles uns em relação aos outros, deve agora ser seguidos por também testifiquem, 15:27, que descreve seu dever com respeito ao mundo perseguidor. Além do mais, em um contexto repleto de preceitos expressos ou implícitos, em um ambiente que dá tanta ênfase ao dever dos discípulos, veja 15:4, o imperativo parece muito natural. 3. Há pouco no contexto imediato que indique que os discípulos estivessem exatamente agora cumprindo seus deveres com relação ao trabalho de testemunhar. Ao contrário, durante essa mesma noite fracassaram em testemunhar. Eles se sentiram ofendidos nele. Portanto, com E.J. Goldspeed, veja sua tradução, interpretamos este verbo como sendo imperativo também testemunhem.
Certamente que sobre a testemunha ocular, aqueles que estiveram com Cristo desde o início de seu ministério. Repousa o dever de testemunhar com respeito às coisas que haviam visto. Na verdade, a obra do Espírito Santo de testemunhar não se limita ao testemunho dos discípulos. No entanto, o último é um meio muito importante pelo qual o primeiro atinge seu propósito. João 15, síntese do capítulo 15. Vai fazer agora uma pequena síntese, né? E aí termina. Veja o esboço na página 569. O Filho de Deus amorosamente instrui seus discípulos, uma palavra de admoestação. Primeiro, permaneçam em mim, a relação dos crentes com Cristo. Na noite em que a ceia do Senhor foi instituída, a ceia com pão e vinho, era natural que Jesus falasse sobre a videira como símbolo dos frutos espirituais. Ele admoestou os discípulos a não seguirem o exemplo de Judas, embora seu nome não seja mencionado aqui, mas a permanecerem na videira, ou seja, em Cristo, em sua palavra e em seu amor. Ele se intitulou a videira verdadeira, descreveu seu pai como o viticultor e designou todos aqueles que estavam em contato com ele, mesmo como ramos. Esses ramos são divididos em dois grupos: aqueles que dão frutos e aqueles que não dão frutos. Para produzir frutos é absolutamente necessário que permaneçam na videira. Resultados gloriosos do fato de permanecer em Cristo são: letra A, oração efetiva; letra B, produção de muito fruto para com a glória de Deus; letra C, alegria plena. Nesses casos, cada ciclo de amor no qual seu amor precede, acompanha e segue o deles, produz outro melhor do que ele mesmo. Os ramos que não dão fruto são atirados fora, deixados para murchar, apanhados, jogados no fogo e queimados. 2. Amem uns aos outros, a relação dos crentes uns com os outros. O amor autossacrificial de Cristo pelos crentes é o padrão do amor mútuo entre os crentes. Este amor se manifesta pelo desprendimento, a ponto de estar desejoso de dar sua vida por seus amigos. Jesus estava no processo de fazer exatamente isso, e era por seus amigos que ele oferecia sua vida. Eles já não seriam chamados servos, mas amigos, pois ele lhe tinha contado os seus segredos e eles estavam contentes em agradar-lhe, guardando seus preceitos. Essa amizade é arraigada no amor soberano e eletivo,